Voltando aqui para o nosso quarto vídeo, nosso quarto módulo também aqui, a gente vai tratar dos meios autocompositivos e heterocompositivos de resolução de conflitos. Cai na prova? Por nem comento. Saca aqui, ó. Karina já colocou, cai na prova. Não se liga aí. Vamos lá. Demora muito? Não. Esse vídeo vai ser curto também, acho que no máximo 10 minutos. Bem rapidinho. Vamos lá? Como é característico do ser humano, começa assim, ó. Como é característico do ser humano, nem todas as pessoas, ou muito poucas, têm capacidade para resolver sozinhas seus conflitos interpessoais. O ser humano é uma coisa bem complicada, né? Então, não precisa de ninguém. Falso. Ele precisa sim, tá dizendo aqui, ó. Porque poucas pessoas, ou nem todo mundo, tem capacidade para resolver sozinhas seus conflitos interpessoais. Para lidar com as barreiras psicológicas, contra o possível acordo ou para desenvolver soluções integrativas. Para sanar esse problema, foram criados, na verdade, mecanismos autocompositivos e heterocompositivos para solucionar esses conflitos. Por autocomposição, entende-se como a solução do litígio por decisão consensual das partes envolvidas no conflito. Peraí, tu já está me dizendo que é autocomposição? É isso mesmo. Por autocomposição, entende-se como a solução do litígio por decisão consensual das partes envolvidas no conflito. Tá, e se distingue de quê da heterocomposição? Vê agora. Distingue-se da solução heterocompositiva porque ela é exercida mediante a imposição de um terceiro impessoal ou imparcial. Distingue-se da solução heterocompositiva, exercida mediante a imposição de uma criatura imparcial, um terceiro imparcial, beleza? Entre os meios autocompositivos, temos o quê? Quais são os exemplos de meios autocompositivos? Autotutela, negociação, a conciliação e a mediação. Autotutela, negociação, conciliação e mediação. Daqui a pouco a gente vai falar deles no detalhe, tá? E como métodos heterocompositivos, temos a busca da via judicial e a arbitragem. Judicial e arbitragem. Foi? Beleza, isso é o heterocompositivo. Então vamos falar primeiro do autocompositivo, depois a gente trata lá do heterocompositivo. Meios autocompositivos de solução de conflitos. Em relação às formas alternativas, estas podem ser categorizadas em autocompositivas e heterocompositivas. As de natureza autocompositivas são aquelas em que as próprias partes interessadas, com ou sem a colaboração do terceiro, encontram através do consenso, ou seja, com o terceiro ou sem o terceiro, há um consenso entre as partes e elas se autocompõem, o conflito é autocomposto, beleza? E através de um consenso, uma maneira de resolver o problema, tá? Então, com ou sem colaboração de um terceiro, encontram através de um consenso uma maneira de resolver o problema, tá? São meios autocompositivos, como a gente acabou de falar, a autotutela, a negociação, a conciliação e a mediação. Vamos falar agora da autotutela. A autotutela, meio primitivo da resolução de conflitos, salvo engano, está no Código de Processo Penal, isso, no artigo 345, depois dá uma olhada aí, mas a gente não vai abordar a questão da autotutela, né? A autotutela, meio primitivo de resolução de conflitos, quer dizer, a sanção para a autotutela está lá no 345 do CPP, salvo engano. A autotutela, meio primitivo de resolução de conflitos, é a forma pela qual as partes resolvem seus conflitos mediante a sobreposição da vontade do mais forte. Então, o mais forte vai lá e impõe o seu querer para cima do mais fraco, beleza? A autotutela é característica das civilizações com baixo grau de desenvolvimento social e intelectual. As poucas leis existentes nessas civilizações não são corretamente cumpridas, pois o Estado não está suficientemente organizado para poder exigir seu cumprimento. Como muitas ofensas
não são punidas pelo Estado. Os próprios particulares resolvem o conflito, com imposição da vontade do mais forte. É bem tranquilo isso. Atualmente, com o surgimento de... Quer dizer, bem tranquilo um assunto, não é bem tranquilo o que ele está falando aqui. Um assunto para a gente entender o que é a autotutela. Atualmente, com o surgimento de outras formas de resolução de conflitos, a técnica da autotutela é pouco recomendada como forma de pacificação e harmonização social. Seu uso se restringe a casos específicos e pontuais decorrentes da previsão legal exposta, a questão lá da legítima defesa, agir em estado de necessidade, e vai, né? Vamos lá? Os 3 últimos pontos para a gente terminar aqui, a parte de autocomposição, que é negociação, conciliação e mediação. Pô, já vai 5 minutos. Press play, card full, press play. Já acabou lá, encheu o cartãozinho de memória. Estava gravando o áudio lá, então vai esse áudio aqui mesmo. Vamos lá, negociação. Técnica salutar e autocompositiva de resolução de conflitos, que pela sua singeleza e por meio do diálogo, deve ser empregada como uma das primeiras formas de solução de um problema. É baseada na busca exercida pelas próprias partes envolvidas, sem a participação de um terceiro. Vê que legal aqui o que é a negociação. Negociação é baseada na busca exercida pelas próprias partes envolvidas, sem a participação de um terceiro. Então, negociação estão as partes em conflitos, elas negociam entre si, sem a atuação de um terceiro. Bem legal isso aqui, ó. Assim, a negociação, na verdade, é uma técnica bastante comum, onde as próprias partes, sem a intervenção de terceiros, procuram a pacificação de um conflito, podendo, às vezes, como é o entendimento de alguns autores, nem chegar a se caracterizar como um litígio, mas fazendo parte de um processo evolutivo nas relações estabelecidas no cotidiano, caracterizando-se pela presença da confiança e credibilidade entre os negociadores. Que mais? Conciliação. Conciliação. A conciliação, classificada como um método autocompositivo, não adversarial, de resolução de disputas, muito presente nas audiências judiciais e arbitrais, em que o juiz ou árbitro tentam, nas intervenções iniciais do procedimento, conciliar as partes com o intuito de solucionar o litígio. O método alternativo de resolução de disputas, em que um terceiro imparcial, vejam, teve um terceiro imparcial, denominado conciliador, olha aqui, ó, auxilia as partes envolvidas no conflito na busca. A criatura intervém, ó, ele auxilia, o conciliador, ele auxilia as partes envolvidas no conflito da busca de um acordo. Nesta modalidade, vê uma diferença fundamental entre conciliação e mediação. Na conciliação, nesta modalidade, pode o conciliador propor soluções para o problema. Peraí. Repete aí que isso é importante demais. E é mesmo. Nesta modalidade, pode o conciliador propor soluções para o problema. Na mediação, pode? Não, a gente sabe que não, né? Vamos lá, então já a gente sabe. Conciliação, há a intervenção do terceiro e ele pode sim propor uma solução para o problema. Beleza? O terceiro é imparcial também. Lógico, né? Mediação. Agora vamos para a mediação para a gente fechar aqui. Mediação. Dentre as técnicas aqui estudadas, a mediação enquadra-se entre as mais usuais. Já vai em 9, vou passar de 15, isso que ainda tem um outro. Não, é rápido. Uma diferença entre a mediação e a conciliação é a... voltei para a mediação aqui. Mediação. Dentre as técnicas aqui estudadas, a mediação enquadra-se entre as mais usuais e classifica-se como uma das formas não adversarial de resolução de conflito, muito utilizada mundialmente ao longo dos tempos e muito presente nos dias atuais. Seu campo abrange diversas áreas de interesse. A mediação é uma técnica privada da solução de conflitos que vem demonstrando no mundo sua grande eficiência nos conflitos interpessoais, pois com elas são as próprias partes que acham as soluções. O mediador somente as ajuda a procurá-las. Fique massa. Qual é a grande eficiência da mediação? Vou marcar aqui. A sua grande eficiência nos conflitos interpessoais.
Cadê? Pois com elas são as próprias partes que acham as soluções. Eu estou marcando aqui. Então, o mediador somente ajuda que as partes a procurar, introduzindo com suas técnicas, o mediador introduz as suas técnicas, os critérios e os raciocínios que lhes permitirão um entendimento melhor. Atenção, tem uma atenção que está em vermelho aqui. Então vamos se ligar aqui. A doutora Karina colocou, presta atenção. Uma diferença entre a mediação e a conciliação é em relação ao papel desempenhado pelo terceiro facilitador da composição. Olha só, uma diferença entre a mediação e a conciliação é em relação ao papel desempenhado pelo terceiro facilitador da composição. Então, se você tinha dúvida até agora, acabou. Daqui no próximo minuto vai ser tirado. Então, na primeira, o mediador apenas auxilia as partes. As ajudam com sua escuta, interpretação e mecanismo de transferência para que elas encontrem os caminhos de solução. O mediador é um instrumento, é um mero facilitador do diálogo, que não participa da solução ou influi diretamente em decisões ou mudanças de atitude. Já, por sua vez, por seu turno, diante disso, na conciliação, o conciliador faz as vezes do mediador, o aditivo, e, a conjunção aditiva aí, e ainda propõe alternativas para o deslinde do conflito. O conciliador faz as vezes do mediador e ainda propõe alternativas para o deslinde do conflito. Deslinde, hashtag deslinde. Beleza? Rapidinho agora, já está em 12 minutos. Meios heterocompositivos de solução de conflitos. Já as heterocompositivas, né, as soluções heterocompositivas, a gente sabe que só são duas. O conflito é administrado por um terceiro escolhido ou não. Terceiro escolhido ou não pelos litigantes, que detém o poder de decidir, sendo a referida decisão vinculativa em relação às partes. É pau, meu amigo. A heterocomposição é pau. Arbitragem. Modalidade extrajudicial de resolução de um conflito. Olha só isso. Arbitragem é a modalidade extrajudicial de resolução de conflito, em que o árbitro terceiro, escolhido pelas partes, decide uma lide que necessariamente envolve uma discussão sobre direitos patrimoniais disponíveis. A Lei 9307/96 rege todo o procedimento de arbitragem que culmina numa sentença arbitral, né? E no outro caso, como vocês sabem, é a questão do heterocompositivo, que é o judicial, né? Não precisa nem entrar em detalhes. Fechamos o nosso quarto ponto aqui em menos de 15 minutos. Pensei que era ser 10, então ficou em 10 e 15, tá a limpeza. Vamos para o ponto 5, que trata de negociação. A gente está andando bem, são 13 horas e 36 minutos daqui do dia 29 de setembro de 2014. Vamos lá, parar de falar, vamos embora. Valeu, galera.